Vamos lá, galera, a gente chegou aqui num grande momento, tá? Pelo menos 4 vídeos anteriores a esse aí, de teoria, foram objetivando construir ideias para esse momento, tá? Se alguma coisa então não ficar clara aqui, volta num videozinho anterior para dar uma olhada. No próximo quadro, nesse mesmo vídeo, quando eu apagar e for continuar, a gente vai começar a resolver equação diferencial, tá? Então, se você perceber que você está se enrolando, sai dessa playlist, vai para outra playlist que eu fiz, equações diferenciais focadas em eletromagnetismo, para vocês poderem aprender, entender e acompanhar. Beleza? Vamos lá, começando. Solução da equação de Laplace em coordenadas cartesianas. Esse é o nosso vídeo aqui, esse é o nosso tema. Qual é a minha situação aqui, pessoal? Eu tenho uma superfície aqui em cima, tá? Queria que vocês imaginassem ela infinita. Tá aqui ela, tá? Tô pintando com a minha mão, ok? E eu tenho uma outra superfície aqui embaixo, também infinita. Legal? O potencial da superfície de cima é zero. O potencial da superfície de baixo também é zero. Esse é o meu problema. O que mais? Qual outro detalhe que tem o meu problema aí? O outro detalhe é que essa parede aqui, ó, uma parede imaginária na esquerda, formada entre as duas superfícies, a de cima e a de baixo, ela tem potencial V0. Percebam que para ajudar vocês a enxergarem essa parede, eu pintei, tá? De vermelho, pintei mesmo dessa vez. Pessoal, vocês precisam enxergar o problema, não passe adiante se não tiver clara a situação, tá certo? Para ajudar, vamos lá, eu escrevi aqui embaixo, ó, são duas superfícies planas e infinitas. Uma aqui em cima, tá aqui ela, outra aqui embaixo, tá aqui ela. Legal, o que mais? Uma delas está em y igual a zero. Eu vou parar aqui, olha para lá, você está enxergando qual é a superfície em y igual a zero? Tudo bem? Deu uma pausa? Respondeu? Se não está rápido, pausa e responde no seu tempo. Vou continuar, hein? Y igual a zero. Tá aqui ela. É essa superfície aqui. A outra superfície está em y igual a A. Y igual a A, tá aqui a superfície de cima, ok? O que mais que eu já tinha dito? Ambas estão em potencial zero. Beleza, já tinha dito isso. Outro momento importantíssimo, a lateral está em potencial V0. Eu já tinha dito isso, a lateral eu pintei de vermelho e escrevi ali. Pessoal, isso aqui é um vídeo, você pode pausar, filosofar, voltar 1000 vezes até enxergar. Se não tiver enxergado, não continua, tá? Porque aí você já se perdeu. Tudo bem, vamos lá, continua no vídeo. Como é a distribuição do potencial dessa geometria que eu apresentei para vocês? Pessoal, essa é uma questão que eu não vou conseguir resolver por integral, calcular o potencial por integral. Teoricamente poderia até ser feito, mas não é trivial, não é simples, tá? Então, eu expliquei em um vídeo anterior que essa é uma situação para se usar equação de Laplace, tá? Então, supondo que isso não está claro, ou tem uma situação de contorno aqui, outra ali, outra lá, pô, claro que eu vou usar Laplace. Se isso não está claro, já volta para esse vídeo. Outra coisa que tem que estar clara para você continuar aqui. Ah, por que eu vou usar Laplace e não Poisson? Porque a gente tem uma situação ali, onde eu tenho duas placas e aqui no meio não tem carga nenhuma, ou seja, a densidade de carga é nula. E eu tinha explicado que essa é a situação típica para a gente usar essa ferramenta aqui, tá? A equação de Laplace, beleza?
Pô, o que mais agora, galera? Eu fiz um resumozinho aqui para vocês, usando uma linguagem que vocês conhecem como língua portuguesa. E eu vou traduzir isso para uma linguagem matemática. E isso que eu vou escrever aqui é o que a gente chama de condições de contorno. Quem já é bom de equação diferencial sabe que é algo comum em equações diferenciais trabalhar com equações de contorno. Se você não é fera nisso, já vai lá na minha playlist de equações diferenciais focadas em eletromagnetismo e dá uma geral, para você pegar a manha, para você chegar redondo aqui, tá? Principalmente no próximo quadro que eu vou escrever, isso é muito importante. Mas vamos lá, vamos continuando. Se não tiver clara alguma condição, pausa, pensa, se não entendeu, volta o vídeo. Vamos lá. Condição de contorno número 1. Em y igual a zero, o potencial é nulo. Pessoal, isso estava escrito aqui. Isso está desenhado ali. Em y igual a zero. Y igual a zero. Está aqui essa superfície aqui de baixo. Eu tinha dito, ó, o potencial é nulo. Beleza. Condição número 2. Em y igual a a, o potencial também é nulo. Já tinha dito. Está escrito aqui embaixo. Em y igual a a, está aqui essa superfície aqui de cima, o potencial é nulo. Beleza. O que mais? Em x igual a zero, o potencial é V0. Está aqui o x, zero é aqui, ou seja, é justamente a posição da lateral. Olha o que estava escrito aqui. Ó. É a posição da lateral. E eu tinha dito que na lateral o potencial é V0. Beleza. E aqui, pessoal, só um adendozinho, tá? É a primeira questão que eu resolvo desse modelo para vocês. Então, é natural que a gente comece com uma situação mais simples, né? Um potencial constante. A gente vai resolver no futuro situações um pouquinho mais complicadas, aonde naquela lateral ali o potencial ele pode ser função de y. Para cada y ele tem um valor. Aqui o valor dele é 1, aqui já é outro, mas por enquanto não. Na lateral toda o potencial é V0. E um momento muito importante. Isso aqui, inclusive, tem uma grande importância na solução da equação diferencial que eu vou fazer daqui a pouquinho, nesse mesmo vídeo, quando eu apagar aqui o quadro e reescrever. Preste atenção. Quando x tende a infinito, o potencial tende a zero. Pessoal, quando x é zero, o potencial é V0. À medida que eu for me afastando dessa placa, o potencial está todo nela. Não é a placa, né? Foi mal. É dessa lateral aí. Dessa lateral formada entre as placas que eu falei. Entre as superfícies que eu falei. Beleza. À medida que eu vou me afastando dessa lateral, cujo potencial é V0, quanto mais distante eu ficar dela, é natural que o potencial diminua. Quando x tender a infinito, o potencial tenderá a zero. Se você chegou até aqui, é porque você jurou para você mesmo que você entendeu tudo que eu falei e você tem os conhecimentos prévios. Vamos fazer um teste importante agora para você ter certeza que você está ligadão, tá? Ou ligadona. Esse problema que eu apresentei para vocês, ele é um problema de quantas dimensões? Essa pergunta é importante. Ele depende de quantas variáveis. Era até melhor ter escrito, ele depende de quais variáveis, tá? Quantas dimensões? Quais são as variáveis? Dá uma pausa, olha para aquela figura, pensa, responde e depois você continua a ver o vídeo aqui para saber se você realmente está entendendo tudo. Se você errar essa pergunta, não se engana, volta e assiste o vídeo de novo. Tem alguma coisa que você não entendeu. Vamos lá. Tá aqui a pergunta. Quantas dimensões? A resposta, 2 dimensões. Quais são as variáveis que esse problema depende? A resposta é x e y.
Por quê, galera? Preste atenção, grande momento agora. Eu quero que vocês percebam que nesse problema que eu descrevi para vocês, existe uma geometria em Z. O problema é sempre igual em Z, para qualquer valor que você coloque. Se você pegasse, por exemplo, sei lá, Z igual a -5, fizesse um corte na figura que eu estou mostrando para vocês, fizesse a mesma coisa para o valor -4, mesma coisa para o valor -3 ou 0, você vai perceber que o problema nunca muda em Z. Então existe uma simetria que faz com que o problema não dependa de Z. Eu vou escrever, eu acabei de falar, em linguagem matemática aqui. Eu deixei em branco para evitar que vocês pudessem colar e sem querer se enganassem. Não, eu sabia a resposta, mas por acaso você não sabia, viu a resposta ali, tal. Beleza, então para não ficar na frente da câmera, eu vou dar uma pausa rápida, vou escrever isso daqui e vou continuar a explicação para a gente finalizar essa etapa, ok? Rapidinho, vamos lá. Então vamos lá, finalizando essa primeira etapa, eu estou escrevendo ali numa linguagem matemática o que eu acabei de falar. Nesse problema, o potencial é função apenas de x e y. Beleza? Expliquei tudo isso. Pô, tá aqui a equação de Laplace, né? Del 2v é igual a 0. O que na prática significa, se a questão é só para x e y, derivada segunda da função potencial em relação a x, mais a derivada segunda da função potencial em relação a y é igual a 0. Pessoal, isso aqui é uma equação diferencial. Lembrando, eu fiz um videozinho simples, muito rápido, que era o seguinte título: o que é uma equação diferencial? Pô, se você não reconhece facilmente que aqui é uma equação diferencial, provavelmente você não deve saber os detalhes de solução desse tipo de equação. Então você sabe que você precisa estudar, tá? E eu, como eu já falei várias vezes, criei uma playlist paralela aí. Pô, por que isso é uma equação diferencial? Porque é uma equação que envolve, derivadas, tá? Eu tenho uma igualdade envolvendo derivadas. Então, a partir de agora, vou apagar o quadro, vou continuar. Cara, vocês vão ver aí uma revisão gigantesca dessa matéria que vocês estudaram com certeza no curso de vocês ao longo de uns 6 meses. Quase tudo sendo usado agora, tá? Não, quase tudo é alopração, mas muita coisa sendo usada aqui na nossa continuação. Beleza? Pausa rápida, eu já volto. Vamos lá, galerinha, continuando. O meu problema continua sendo o mesmo, tá? Eu coloquei as condições de contorno organizadinhas ali embaixo e as nossas conclusões finais da primeira parte do vídeo, tá? Essa função, ela é escrita em termos de x e y. Como eu vou usar a equação de Laplace, derivada segunda da função em relação a x, função em relação a y, ok? E aí, pessoal, já tinha dito que isso aqui é uma equação diferencial e eu vou usar esse método aqui, o método da separação de variáveis, tá? Pô, para esse tipo de equação, eu sei que a solução é desse tipo. Aí você fala, Votos, por quê? Sei não. Então já sabe que precisa estudar equação diferencial, tá? Legal, já é uma primeira dica aí. Turma, então, para essa equação, eu teria esse tipo de solução, né? Como é função de x e y, seria um x aqui, uma função x, e outra função y. Pessoal, quando eu for fazer essa derivada, eu vou derivar a função em relação a x. Se eu estou derivando em relação a x, o y é uma constante.
ele vai lá para frente. Tá aqui ele, ó. E fica, então, a derivada segunda disso aqui em relação a x. A gente não fica colocando esse parênteses sempre, porque senão fica muito confuso de ler, tá? A gente bota aqui na primeira vez. Ok. Mais a derivada segunda da função em relação a y. Quando eu vou derivar essa função em relação a y, o x é uma constante. Ele vem aqui para fora. Então fica a derivada disso aqui, ó. Derivada segunda disso aqui em relação a y. Isso tudo tem que dar zero. Pessoal, aqui é um outro processo comum da solução de equações diferenciais. Quem estudou, quem sabe o assunto direitinho, isso aqui é uma coisa óbvia, tá certo? E o que eu vou fazer aqui também, tá? O que a gente faz? A gente pega, já que é uma função xy, a gente vai dividir todo mundo por xy. Por quê, professor? Para que nesse termo aqui eu só tenha x. Aqui desse jeito é ruim para a gente resolver. Eu estou com x e y nesse termo. Eu quero só x nesse termo, assim como eu quero só y nesse termo. Ah, professor, e você pode fazer isso? Claro que eu posso. Vocês fazem isso direto aí em equações comuns, né? Multiplica todo mundo por menos 1, ou divide todos os termos por 2, porque isso não altera a equação. Então, dividir todo mundo por x e y não altera a equação. Apenas deixa ela organizadazinha, apenas permite que eu separe as variáveis. Um termo só com x, outro termo só com y. Então, quando eu pego aqui y e divido por xy, fica 1 sobre x. Quando eu pego x e divido por xy, fica 1 sobre y e 0 vai dar 0. Legal, tá aí o meu resultado por enquanto. Vou usar mais um raciocínio, aqui é uma revisão gigantesca, né, de equações diferenciais. E lembrando, pessoal, na minha playlist de equações diferenciais eu vou explicar as ideias genéricas e vou explicar, tá certo, os detalhes específicos da matéria que a gente está estudando de eletromagnetismo. Então, qualquer dessas coisas aqui você pode retomar lá. Ok, então, continuando, conhecimento das equações diferenciais. Pô, vocês estudaram que se eu tenho uma função x somada com uma função em y, e isso dá zero, obrigatoriamente, eu sei que isso aqui é uma constante, que eu estou chamando aqui de constante 1, somada com outra constante, que eu estou chamando 2, e a soma dessas duas constantes dá zero. Então, pessoal, eu peguei esse primeiro termo aqui, só com x, esse rolê todo foi para fazer isso, e isso é igual a constante 1. Esse outro termo aqui é a constante 2. E aí vem um detalhe muito importante, muito. Quando você pega, né, um vídeo, uma aula de alguém que resolve muitas equações diferenciais, tudo é meio óbvio, o cara vai fazendo como se fosse 1 mais 1 igual a 2, e supondo que a pessoa que está assistindo ali também não seja muito desenrolada, ela não entende nada que está acontecendo. Eu aqui tenho tentado ser o mais delicado possível em cada passagem. Aqui nesse vídeo não dá para dar uma aula de equação diferencial, porque aí fugiria, são muitos conceitos anteriores para chegar aqui, mas eu fiz separado. Mas olha só, esse momento é um momento que muita gente se perde, muita gente morre. O cara está resolvendo a questão, então essa primeira parte é C1, a primeira parte é C2, beleza. E essa constante aqui, pô, o bom senso diz que é K ao quadrado. Aí o cara que não está muito desenrolado fica assim, caraca, o bom senso diz isso, meu Deus, eu não tenho bom senso. Aí o cara começa a passar mal no meio da aula lá. Mas eu vou explicar com calma esse lance do K ao quadrado. Pessoal, isso aqui, como eu falei, tá, é algo típico do estudo das equações diferenciais. Beleza. Até aqui, pelo menos. Esse bom senso que algumas pessoas falam aí, em algumas aulas, é o seguinte, ó. Eu sei que somando uma constante com a outra tem que dar zero. Só que, turma, uma constante pode ter qualquer valor. Se eu não souber amarrar aqui direitinho, eu vou ter problema no desenrolar da questão. Como assim, professor?
Entendam, galera, se essa soma vai dar zero, eu tenho que ter um jeito de garantir que uma constante dessas é um número positivo, né? E a outra constante é um número negativo, para quando eu fizer a soma, dar zero. E a única maneira de eu garantir que a constante que eu vou usar, ela obrigatoriamente é positiva, é se eu chamá-la de k ao quadrado. Por quê? Porque qualquer número elevado ao quadrado vai dar positivo. Então isso me garante que essa constante 1 obrigatoriamente é positiva. Consequentemente, né, se k ao quadrado obrigatoriamente dá um resultado positivo, colocando um menos na frente dele, eu garanto que isso aqui vai ser negativo. Então eu garanto que quaisquer que sejam os números, quando eu fizer essa soma aqui, vai dar zero. Esse é o bom senso que a galera fala, tá certo? Então eu expliquei aqui, supondo que alguém que está assistindo esse vídeo aí, pelo menos uma pessoa, talvez isso não fosse óbvio. Que mais? Turma, aqui nós temos uma equação ordinária de segunda ordem. Tudo bem? Equação ordinária de segunda ordem, uma derivada segunda aqui, né? E aí, de novo, se você não sabe a equação diferencial, o que eu vou falar aqui agora é grego. Então assim, por quê? Tem que ter estudado, tá? Presta atenção, olha só. Nesse tipo de situação, do estudo das equações diferenciadas, a gente sabe que as soluções para esse tipo de equação, elas podem ser senos e cossenos ou equações exponenciais. E aí, pessoal, vem uma outra delicadeza, tá certo? Que é você ter a manha de saber qual constante você escolhia para ser negativa. Tem a ver com isso aqui. Eu vou dar uma apagada para não ficar escrevendo na frente de vocês e vou explicar, tá? Mas tem a ver com isso aqui. Bom, se eu não tivesse essa manha toda e tivesse chamado esse aqui de negativo e esse aqui de positivo, quando você fosse resolvendo, você ia chegar num momento que ia bloquear. E aí você teria que concluir, pô, não, eu vou ter que trocar os sinais e voltar tudo e fazer. Então, daria para você dar um chute qualquer na doida, fazer errado, perceber o erro no futuro e voltar. Mas o cara que é muito desenrolado, o cara que tem a manha, o cara que conhece bem essa matéria, ele faz essa jogadinha aqui do ao quadrado, que eu expliquei, e sabe escolher quem tem que ser negativo, que eu vou explicar. Eu apenas queria, eu vou ter que apagar isso aqui, tá? Que vocês lembrassem disso daqui, tá? A solução desse tipo de equação dá seno ou cosseno ou exponencial. Você precisa saber disso se você quiser descobrir quem é negativo só na habilidade, sem ser na força bruta. Força bruta seria fazer a conta toda e concluir se você fez a escolha certa ou errada depois. Tudo bem? Vou dar uma pausa, vou escrever ali e eu já continuo. Vamos lá, pessoal, continuando, tá certo? Pô, eu tenho aqui, tá, 1 sobre x, derivada segunda de x, sobre dx2. Eu já podia ter começado a escrever, ter deixado de escrever dessa forma aqui, né, d deitado e ter escrito d normal. Mas, pô, eu não fico me prendendo muito a esses detalhes, esses formalismos matemáticos, eu estou mais preocupado aqui com a física, tá? Até depois comecei a fazer, mas beleza, vamos lá. Então, olha só, galera, isso aqui, que está de azul, esquece esse C1, tá? Eu já expliquei que esse C1 eu vou chamar de K2, já expliquei por quê, tá? Então, esquece o C1. Isso aqui é igual a K2. Eu vou passar o x, então, multiplicando o K, e vou trazer ele para o lado esquerdo da igualdade. Então, estou repetindo isso aqui. Comecei a usar o D normal mesmo, ao invés de D cortado, beleza, tal. Menos K2x, como eu trouxe para cá, ficou igual a zero. Ah, professor, mas esse K você não disse que era positivo? Era.
era positivo, por isso que ao trazer para esse lado da equação ele ficou negativo. Beleza, legal. Fiz a mesma coisa aqui com y, tá, pessoal? Esquece o C2 aqui, foca no K. Então, ó, passa multiplicando, fica menos K2y, ao trazer para a esquerda fica positivo. Vamos lá, momento muito importante, vou tentar explicar aqui um outro pulo do gato. Já expliquei que é esse K ao quadrado, e agora eu vou tentar explicar o porquê da escolha. Por que eu sabia que essa constante deveria ser a positiva e essa ser a negativa? Presta atenção. Galera, quando você vai resolver esse tipo de equação diferencial, você sabe que você vai acabar chegando numa equação de Bhaskara. Eu mostrei isso, né, na minha playlist paralela de equações diferenciais. Beleza? E você sabe que esse formato de equação que está aqui vai gerar duas raízes e uma solução na forma exponencial. E esse tipo de equação que está aqui, com esse formatozinho aqui, tem grande influência, inclusive, desse mais aqui, ou seja, como eu escolhi negativo, quando vem para cá fica mais, isso gera uma influência que vai dar uma solução trigonométrica. Preste atenção, eu sabia previamente que a solução exponencial deveria estar em x. Ah, professor, como é que você sabia disso? Tem tudo a ver com isso daqui, ó. Porque eu sabia que haveria uma redução no valor do x, uma redução exponencialmente à medida que o x vai crescendo, vai tendendo ao infinito. O potencial vai decrescendo, vai tender a zero. Então, claro que quando você resolve muitas vezes esse tipo de questão, você vai pegando essas manhas aqui, tanto de escolher uma constante ao quadrado, como eu expliquei, como no olhômetro aqui, você fala, cara, esse positivo aqui, quando eu passar para o outro lado vai ficar negativo. Quando eu for resolver Bhaskara, lá nos formatos que a gente estuda de equação diferencial, isso vai dar uma solução exponencial. Então, exponencial tem que ser a de x, por causa do comportamento do problema que eu já descrevi para vocês. Beleza? Legal? Então é isso aí, galera. Eu acho que já tem muito conteúdo aqui nesse vídeo. Muito conteúdo, tá? Vou pará-lo aqui. Vou continuar num próximo vídeo, porque eu acho que já tem muitas coisas para vocês estudarem aí. Talvez revisarem. Talvez valha a pena escrever e ir fazendo o que eu fiz para que você tenha certeza que você está entendendo. Galera, eu queria que vocês comentassem, tá? As cores das canetas estão legais? Eu tô detalhando muito, tá bom assim? Detalha mais, para eu saber, tá? O feedback de vocês. Meu objetivo aqui é tentar ajudar. Isso aqui dá muito trabalho. Meu objetivo é tentar ajudar vocês. Então, se possível, comenta, né? Nem que seja para dizer que tá legal, tá? É bom também, né, para a gente ficar feliz, ficar empolgado e gravar mais. Deixa sua curtida, deixa o seu like, estudem e aí a gente continua no próximo vídeo, beleza? Um beijo no gordo.